Deus está falando com alguém nesta manhã. Alguém que não acreditava mais. Oh, Ramachaka. Pela vida passou por tantas situações que já não estava mais acreditando no poder de Deus, que não estava mais acreditando na manifestação da glória. Mas é sobre ti que Deus vai derramar uma porção dobrada. É sobre ti que Ele vai derramar o seu amor nesta manhã. Oh, vem e vede, vem e vede, vem e vede quão bom. Experimenta. Tem gente que faz tempo que não sente a presença de Jesus. Ei, desfruta da presença dEle nesta manhã. Não olhe para quem está na direita ou para a esquerda. Não. Você vem adorar a Ele. É a Ele que você veio prestar culto. Você precisa entender a quem você está adorando. Não há pessoas, não há quem está do teu lado, mas a Ele que vive para todo sempre. Ele está neste lugar. Ele está aqui. Ele se faz presente. Ele está neste ambiente. E vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem, enche este lugar. clame por Ele. E vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem, e enche este lugar. e então vem, Como prometeste, derrama, derrama, ei, derrama o teu Espírito, e então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito, e então vem, como prometestes, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito, então vem, como prometestes, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito, Espírito. isso, deixa fluir. Que desce Ei. como fogo, Meu Deus. vem como em Pentecostes, Meu Deus, meu Deus. enche-me de novo, Algo está sendo derramado nesta manhã. Espírito, Espírito, Ei! que desce como fogo, vem como em Pentecostes. E enche-me. Aplauda ao nome de Jesus. Glorifique ao nome de Jesus. Exalta o nome de Jesus. Somente Ele é digno. Somente Ele é digno de ser adorado, exaltado. Toda honra, toda glória, todo louvor ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A honra, a glória, o louvor. A honra, a glória, o louvor. A honra, a glória e o louvor. E a
aplauda mais uma vez o nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Eu sinto esse ambiente pronto a receber a palavra de Deus. Eu sinto esse ambiente já regado com a água do Espírito, adubado pela presença dEle e pronto a receber a boa semente. Eu sinto isso. Você entrou de uma maneira, mas não vai sair da mesma maneira. Você entrou de uma forma, mas não vai sair da mesma forma. Ele te trouxe aqui. Ele te trouxe aqui. Como prova, você não era nem para estar aqui hoje. Mas é porque Ele quer falar contigo. O Pai está na casa. E na casa do Pai tem pão. E na casa do Pai tem saúde. E na casa do Pai tem liberdade. E na casa do Pai há delícias, há fartura, há bênção, há paz, há o shalom. Meu Deus, como continuar? Hoje eu vou deixar o louvor aqui em cima, porque tudo pode acontecer. É tão bom estar na presença de Deus. Marlon, o mundo procura isso, Marlon, mas procura de uma forma errada. Em tantos outros lugares onde não há paz, não há alegria, não há esperança, aonde é passageiro. O mundo procura em cartas, procura no espiritualismo, procura no ocultismo, procura em seus prazeres vãos da carne. Mas você foi criado nele, e o seu habitat natural é nele. O ambiente natural que você tem que estar é nele. É nele. É nele. Por isso que existe um vazio existencial aí fora. Pessoas buscando em várias coisas, em pessoas, buscando em vários lugares, porém não preenche o vazio que somente Deus pode preencher. Somente Ele pode te dar paz em meio à guerra. Só Ele pode te trazer esperança, felicidade. Só Ele pode te trazer a saúde plena. Só Ele pode te trazer a solução deste problema. Só Ele pode te tirar deste buraco, assim como Ele fez com José. Tirou José da cisterna, levou para o Egito e depois o exaltou como governador. Só Deus podia fazer aquilo, porque para o homem Ele queria matar José. Mas Deus pega aquele que está embaixo, aqueles que está caído. A Bíblia diz que Ele levanta com o seu braço forte e coloca assentado no meio dos príncipes de Isabalável. Aleluia. Meu Deus, é forte. Amém? Cumprimenta alguém que está do seu lado. Diga bem-vindo à família do reino. É assim, o culto é desse jeito mesmo. Diga, não existe protocolo aqui. Aqui tem o Espírito Santo. Ele faz como Ele quer, da maneira que Ele quer. E já pode ir tomando os seus assentos aí para a glória de Deus. Deus é bom. Eu amo Jesus, irmão. Ah, Ele sabe que eu amo Ele. Eu amo demais. Amém. Aleluia. É esse ambiente que Deus quer que você esteja inserido todos os dias, não uma vez por semana.
Esses dias eu estava na minha sala, lendo a palavra de Deus. E ele veio, como ele faz, de repente. E do nada, ele sentou do meu lado. E ele começou a revelar as Escrituras. Assim como ele fez com os discípulos em Emaús. Ele chegou de repente e começou a explicar as Escrituras. Esse Jesus é demais, amor. Como não amá-lo? Como não desejar a sua presença? Ele é bom. Ele é maravilhoso. E Ele te trouxe aqui. Se você soubesse o anseio que Jesus tem em estar com você 24 horas por dia. Se você soubesse o que Deus quer te revelar. Se você soubesse como Ele quer te abraçar. Assim, quando Ele olhou para Jerusalém, disse: Jerusalém, Jerusalém, eu queria te abraçar como uma galinha abraça os seus pintinhos. Eu queria estar próximo de vocês. Esse é o desejo de Jesus. Ele quer te abraçar. Porém existe uma barreira entre você e Ele que se chama pecado. Mas se nesta manhã você confessar e dizer: Jesus, eu quero você. Jesus, eu não quero viver mais em trevas. Eu preciso da sua luz. Jesus, eu preciso do seu amor. Ele vai te abraçar nesta manhã. Não, você não entendeu. Ele vai te abraçar nesta manhã. E assim como Ele fez com o filho pródigo, Ele vai colocar um anel. Ele vai colocar uma veste nova. Ele vai colocar sandálias novas. E haverá festa. E haverá um momento de comemoração. Por isso eu já quero começar o culto perguntando se tem alguém que quer aceitar Jesus ou voltar aos braços do Pai. Ei, Deus parou o culto, Luiz. É Ele que manda. Deus parou esse culto para dizer: volta, filho. Volta para os braços do Pai. Ei, você está sozinho por escolha própria, mas eu te chamo pelo nome, volta. Quantos aqui querem? Quem ainda não aceitou a Jesus e quem ainda não, ou quer voltar aos caminhos do Senhor, eu vou deixar aqui aberto o altar para você vir. Mas pode vir correndo. Pode vir se você quer novamente essa presença, essa graça, quer Jesus no seu coração morando. Porque o pecado, ele te afastou de Deus. As suas vontades humanas te afastaram de Deus. Os seus prazeres humanos te afastaram de Deus. E talvez você chegou aqui ferido, triste, mas Jesus está aqui. E eu queria deixar este convite para você. Se você quer aceitar a Jesus, o altar está aberto. Aplauda Jesus. Pode vir aqui, alguém vai acompanhar isso. Pode vir, o Pai te chama. O Pai te chama pelo nome. Vem, não resista nessa cadeira. Pode vir, você que quer aceitar ou voltar aos braços do Pai. Diante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Ei, não existe igreja perfeita desde que a gente entrou lá. Desde que nós entramos na igreja, ela deixou de ser perfeita. Mas Ele nos aperfeiçoa, Ele nos capacita, Ele nos faz santo. Venha para cá, corre para cá, vem para o altar aceitar a Jesus. Aproveita essa oportunidade, Ele está te chamando. Preciso de ti.
Você sabe que é você. Vem para cá. Não resiste à voz do Senhor. Se ouvides a voz do Senhor teu Deus, não resista. Venha, aproveite. Aqui existe um banquete. Chega de sofrer aí fora. Chega de ficar sozinho. Ele quer ser o seu amigo. Ele quer estar contigo. Ele quer te abraçar nesta manhã. Amém? Eu vou orar para aqueles que estão aqui na frente, então. Eu gostaria que toda a igreja ficasse de pé, estendesse as suas mãos, e nós vamos fazer uma oração juntamente com eles. Aqui, querido, qual é o seu nome? David é primeiro ou está voltando? Está voltando a Jesus? Glória a Deus, irmão David está voltando a Jesus. Tem lágrimas? O nome do Senhor é? Moacir? Também primeira vez? Primeira vez que vem aqui, mas é a primeira vez que aceita Jesus? Primeira vez! Meu Deus, irmão, o céu está em festa nesta manhã. Aleluia, então coloca a mão no seu coração, vamos repetir essa oração, toda a igreja junto. Os filhos voltaram à casa do Pai. Meu Deus, que manhã maravilhosa. Diga assim: Senhor Jesus, eu te aceito nesta manhã como único, suficiente, Salvador e Senhor da minha vida. Eu creio que o Senhor morreu por mim, levou todos os meus pecados. Eu creio que tu és o Filho de Deus, o primogênito, que hoje está morando no meu coração. Eu te entrego a minha vida, tudo que eu tenho. Escreve meu nome no livro da vida e nunca mais me deixe. Amém. Amém. Aplauda Jesus, queridos, ao David e ao Moacir, os filhos que voltam para a casa do Pai. Meu Deus. Glória a Deus. Eu vou pedir para que os diáconos levem ele naquelas bandeirinhas para pegar o nome de vocês, né, e anotar ali os dados certinho para a gente entrar em contato e cuidar de vocês. Amém? Amém, queridos? Vamos então dar sequência no culto. Fica à vontade. Eu gostaria de chamar o obreiro Laércio e o Luiz aqui em cima. Pode vir aqui. Aplauda Jesus pela vida dos nossos evangelistas, né? Porque estão evangelizando, tá? O obreiro Laércio e o Luiz Lima. Eu chamei de evangelista, estão evangelizando, né? Conta alguma novidade para nós que eu vi ontem no Instagram. Quem aqui acompanha o Instagram da igreja? Quem aqui acompanha o Instagram do apóstolo? Ah, meu Deus. Ainda bem que ele, ó, se ele vê, irmão, é uma dica. Segue o Instagram do nosso apóstolo e da igreja. Lá eu vi ontem que aconteceu algo sobrenatural, forte, e parece que já chegou. Conta para os nossos irmãos. Shalom, igreja, bom dia a todos. Tudo bem com vocês? Sabe, pastor, antes de falar do evangelismo, eu queria compartilhar com a igreja e com você também. Enquanto o louvor tocava aqui, eu estava orando, buscando a presença do Senhor, e eu pude ver aqui na frente do altar um rio de água corrente, um rio de água viva, água verde, bem clara assim. E quando começou o culto, eu senti a presença de Deus, assim como o Senhor e vocês também sentiram. Então eu creio que Jesus realmente, o Espírito Santo realmente veio aqui nessa manhã. Aleluia. Ele já mostrou e Ele está procurando, Ele está buscando, convidando vocês para que vocês venham beber, mergulhar nesse rio, né? Que eu tenho certeza que vai ser muita bênção para muita gente, amém? Então vamos ao evangelismo.
Ontem foi poderoso, né? Nós tínhamos programado um evangelismo a semana inteira de fazer nos sinaleiros, né, da nossa cidade aqui. Mas com a chuva forte que teve ontem, eu estava até preocupado pela manhã ali, porque eu pensava assim, meu Deus, como é que eu vou fazer o evangelismo? Como é que nós vamos, né, fazer o evangelismo? Mais de 35 pessoas, 40 e poucas pessoas se comprometeu em vir com a gente. Aleluia. Mas eu estava preocupado por conta da chuva, porque o local que a gente tinha programado para fazer, com a chuva não dava, né? E daí eu fui orar de manhã, orei em pensamento ali, pedi a Deus, Espírito Santo, para me dar uma estratégia, um local estratégico para a gente fazer esse evangelismo, né? E Deus falou assim, né? Como vocês têm pedido para mim, pessoas, né? Um encontro divino. E assim veio claramente no meu pensamento para a gente usar os postos de gasolina, porque tem uma cobertura, né, nos postos de gasolina e os pátios dos supermercados. Né? Então a gente pegou essa visão, né, eu conversei com o Laércio, rapidinho aqui, os irmãos não estão entendendo. Ontem chegou algo já pronto, né? Consegue jogar no telão? O nosso ônibus já pronto? Vocês têm aí no... Quem aqui viu o nosso ônibus chegando ontem? Verdade, né? Tá o ônibus Esqueceu aí. desse detalhe, né? Verdade, gente. Tem o ônibus, tá aí, é realidade. Se tiver, pode jogar no telão Foi aqui. forte. Nós enchemos o ônibus ontem de evangelista, fomos para esses locais ali. Foi uma benção, foi maravilhoso. Eu estou feliz demais, né? Por todos que vieram. E o ônibus está aí, né? Eita glória! Espera aí que nós vamos tentar passar no telão. Eu queria saber agora também do Luiz, né? O Luiz, conta algum testemunho lá no evangelismo. Shalom, igreja. Então, ontem foi... Sempre é incrível, né? Aleluia. E então a gente usou pela primeira vez o ônibus, né? E engraçado que a gente foi... Pelo menos eu estava lá no COC, né? E a gente estava distribuindo, né? Teve muitas orações. Ô Luiz, espera aí, só um pouquinho. Usaram a primeira vez o ônibus não para fazer uma viagem. Não para sair, não para curtir. Usaram pro... Evangelismo. É só na família do reino, irmão. Glória a Deus. E a gente precisa de mais 2 vans também. Porque quando o ônibus chegou no local, a gente precisava das vans para levar as pessoas. Porque a gente desceu ali no posto do Tigrão, então ficou algumas pessoas no posto, foi outras pessoas em outro posto, na Barra, e também a gente foi no COC. Então Deus vai mandar vans pra gente também, eu creio. E aí, lá no evangelismo foi muito forte. O Rivaldo estava com nós. E chegou um pessoal que ia para o Rio Grande do Sul, né? O pessoal ia para o... Olha lá. Olha aí, irmãos, imagens Glória do nosso ônibus. A parte de fora, mostra a parte de fora. Essa aqui já é a parte pronta, né? Com ar-condicionado, tudo bonitinho, já higienizado, prontinho. Se você tiver a imagem da parte de fora, como ficou, irmão? Sensacional. Né, como ficou a vista do nosso ônibus. É impossível a pessoa não ver que o ônibus é da família do reino. Aí então tinha um pessoal que iria pro Rio Grande do Sul. E aí eles pediram pro Rivaldo tirar uma foto deles e depois que ele poderia orar por eles. E aí o Rivaldo orou por todos ali que eles vão lá pro Rio Grande do Sul, abençoou eles também. E lá no COC a gente estava distribuindo, né, os convites. E aí veio um rapaz, eu falei assim, eu pego e falo assim, é ele, né? E ele fica me olhando e ele veio de encontro em mim. E eu comecei a falar com ele, né? Ele falou, não, realmente eu preciso voltar, não encontrei uma igreja aqui. E ele nem iria lá, nem nós. Eu falei, você veio fazer compra aqui? Ele falou, não, eu vim me esconder da chuva. Meu Deus. E a gente só foi lá por causa da chuva. Olha o encontro divino aí, irmão. E a gente sempre ora para Deus trazer encontros divinos. Então tenho certeza que aquele foi, assim como muitos outros também. A Dani orou por muitas pessoas ali. E foi extraordinário, assim, a gente sente realmente o toque de Deus. Glória a Deus. Olha só a imagem do nosso ônibus já, com a logo da família do reino. Merece? Jesus merece ou não merece mais, irmão? Aplauda Jesus com intensidade, ó. E chegou a caravana que vai abalar o inferno. Amém. Vamos aplaudir então a Jesus pela vida dos nossos evangelistas, né? Que evangelizaram ontem. O Breno Laércio e o Luiz. Sim, eu amo a mensagem da cruz.
Só os antigos vão saber. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Amém. Aí falaram, né? Agora sim, essa igreja é de Deus. Tem o hino da harpa. Glória a Deus. Aleluia. Que maravilha, queridos. Estamos aqui também com o pastor Gilmar, né? Que está presente. Ele veio da cobertura do profeta Tony Calado. Está nos visitando. Glória a Deus. Seja bem-vindo em nosso meio. E eu gostaria de saber quem está nos visitando pela primeira vez também aqui na igreja. Olha quantas mãos levantadas. Glória a Deus. Pastor Gilson, isso? Corrigido. Pastor Gilson. Vamos dizer o que para eles então, irmãos? Sejam ao avivamento. Não, mas está muito fraco. Peraí, vocês não tomaram café. Assim eles não vão querer ficar. De novo. 1, 2, 3 e já. Sejam bem-vindos então ao avivamento. Nós estamos vivendo um verdadeiro avivamento aqui em Balneário Camboriú. E você se sinta à vontade, né? Se sinta na casa do Pai, adore a Jesus com liberdade. Amém? Queridos, vou trazer uma palavra rápida, visto que o horário já passou. Nosso horário é uma bênção, né? E eu estou orando para Deus dar uma diminuída, né, na velocidade do tempo, né? Dar uma desacelerada, que o tempo é muito rápido, né? Passa muito ligeiro. Então eu gostaria de ler com vocês e meditar nesta manhã em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9. Atos no capítulo 9. Aleluia. Atos no capítulo 9. Um texto muito conhecido entre os irmãos, aos leitores da Bíblia, aos que estão meditando na palavra de Deus. Vai falar de um homem que perseguia a igreja de Jesus, mas ele teve um encontro. E é sobre este encontro que eu quero pregar nesta manhã. Amém? Diz assim, capítulo 9. E Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns deste caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente, de repente, o cercou um esplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti está acompanhando comigo? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele disse, tremendo e atônito: Senhor, que queres que eu te faça?
E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Amém? Feche seus olhos. Aleluia. Espírito Santo, somente Tu podes abrir o nosso entendimento. Somente Tu podes abrir o nosso coração. E nesta manhã eu peço que o Teu Espírito Santo, Senhor Jesus, venha nos trazer todo o entendimento da Sua palavra. Que nessa noite toda cegueira espiritual caia diante dos nossos olhos. E que possamos, Pai, tomar tudo aquilo que o Senhor está ministrando nesta manhã. E a Tua palavra seja plantada em uma terra boa e fértil. E que ela venha gerar, Senhor, frutos ao seu tempo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Eu queria que o louvor pode descer, né? Vamos aplaudir a Jesus pelo louvor. Aleluia. Eu captei no meu espírito, irmão. Teve pessoas que falaram assim: como assim só tem louvor, não tem pregação nessa igreja? Deus vai falar com você. E eu acho interessante que esses são os que Deus mais gosta. É aqueles que ficam indignados. Deus só trabalha com indignado, irmão. Deus não trabalha com gente morna, parada. Deus trabalha com indignados. Com pessoas que são, sabe... até o teclado me abandonou. Amém. Amém. Deus trabalha com indignados, com pessoas que querem fazer alguma coisa. Com pessoas que têm anseio de fazer alguma coisa. Que é contra o sistema. Que é contra as coisas que estão fluindo no mundo natural. Que dizem: isso não é certo. Isso não é correto. Porém, pessoas que estão colocando toda essa energia em coisas erradas. E esta pessoa que nós acabamos de ler aqui se chamava Paulo. Paulo era um judeu, filho de judeu, praticante do farisaísmo, era um fariseu por excelência, tinha bastante recursos, estudava na escola de Gamaliel, um homem muito douto, conhecedor das Escrituras. Na verdade, a Bíblia vai dizer que ele era radical. Ele era um homem tão radical, ele se sentia tão santificado, tão santo, que ele fazia a defesa através de cartas e através de autorização dos sacerdotes. Os sacerdotes não podiam lidar com as pessoas, não poderiam tocar nas pessoas, nos gentios principalmente, não podia tocar em mulheres, não podia, tinha várias regras para os sacerdotes. Porém, Paulo pede carta aos sacerdotes, porque ele via que os sacerdotes não se movimentavam. Então ele queria se movimentar, ele queria fazer. E ele vai lá no Sinédrio e pede autorização. Ele começa a pedir autorização para quê? Para prender os cristãos. Para prender os que estavam aceitando a Jesus e estavam entrando no cristianismo. Então Paulo estava indignado, porque eles falavam de Jesus. O cristianismo dizia, e como nós sabemos, que Jesus é o Filho de Deus e Ele é Deus. E para os judeus eles não aceitam isso. Para eles deixa indignado, porque para eles só existe um Deus e apenas um Deus. Só que eles não tiveram a revelação que existe uma divindade com 3 personalidades. Vocês estão aí ou não? Gênesis no capítulo 1 vai mostrar no verso 1 e 2 a divindade. Coloca lá para mim. Gênesis no capítulo 1, no verso 1 e 2
vai dizer que Deus criou os céus e a terra. No princípio, Deus criou. E todos nós sabemos aqui que o princípio não é um começo, não é um ponto de partida, mas é uma pessoa. Eu vou pedir para o telão hoje, vai me ajudar a dar versículos. João no capítulo 1. Eu vou explicar quem é o princípio. Bem rápido e sucinto. João capítulo 1. No princípio era o verbo é a palavra. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Quem era esse verbo? Jesus. Então em Gênesis no capítulo 1, princípio. No princípio, Jesus foi criado. No princípio foi criado. Deus criou. Aparece a palavra Deus. Yahvé. E no verso 2, vamos lá, Gênesis 1 e 2. Quem estava ali? E o Espírito de Deus. Então nós temos uma divindade com 3 personalidades: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por isso que Jesus disse assim, batizando em meu nome, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? E eles não aceitam isso porque não tiveram a revelação. Para eles existe só uma personalidade, Yahvé, Jeová, Elohim. Mas Jesus veio em forma corpórea e fez muitos milagres, e a Bíblia diz que ele fez tantos sinais que não pode nem caber nos livros, de tantos sinais que o Senhor fez. E foi notório para aquela geração que Jesus morreu, ressuscitou e apareceu para muitos, diz a palavra. Só que Paulo, ele chegou a ser contemporâneo de Jesus, mas não viu Jesus ressurreto, ressuscitado, até esse momento. E diz a Bíblia que ele estava diante de um homem chamado Estevão, que quando estava defendendo a sua fé diante do Sinédrio, a Bíblia diz que eles não aguentaram ver tanta autoridade, tanta sabedoria na vida de Estevão, porque Estevão era um diácono, mas ele era cheio de Deus. Ele era um diácono, mas Deus usava ele para sinais. E aqui eu já quero quebrar um paradigma. Você não precisa ser pastor ou 5 ministérios para operar sinais em nome de Jesus. A Bíblia diz que Deus nos deu poder. E em meu nome. Irmão, se você soubesse o poder que Deus te deu. Porque tem muita gente que julga, não, Deus tem que usar o pastor. Não, Deus tem que usar o profeta. Ei, Deus quer usar quem está disponível. Tem alguém disponível nessa manhã para fazer a vontade de Deus? Então Ele vai te usar. Eu acho interessante que Estevão estava com aquela euforia, um jovem, né? Como nós vemos os jovens da Exos School. Tem alguns jovens aqui da Exos School? Ali, ó. E ele tem aquela euforia, né? Porque recebeu o poder de Deus, a revelação, e ele ficou louco. Né? Como eu vejo muitos jovens aí procurando perna curta para orar. Parece um radar, né? Que começa a orar pelos enfermos e vão e tal, naquele ímpeto. E Estevão estava naquele ímpeto. E pregava, e fazia sinais e curas, e Deus usava ele. De repente, a alta hierarquia da época, os que estavam em nome de Deus, mas sem Deus, os que usavam o título de Deus, mas sem Deus, os que Jesus chamou de sepulcro caiado, os fariseus, começaram a acusar Estevão, dizendo que ele estava blasfemando, que eles estavam dizendo contra a lei de Moisés. E nisso a lei mandava apedrejar quem se opunha às leis de Moisés. Então, eles pegaram pedras e começaram a jogar. E a Bíblia vai dizer que eles tinham tanta raiva de Estevão, lá no capítulo 7.
Eles tinham tanta raiva de Estevão que eles mordiam, eles rangiam os dentes. Eles colavam os dentes de raiva. Porque o inimigo não aguenta o poder da pregação. Porque eles não aguentam o poder de Deus. E às vezes não está lá fora, está lá dentro, está aqui dentro. Por isso tome cuidado. Se você é um fariseu disfarçado. Ah, pastor, eu pensei que fariseu é só pastor. Não, irmão. Você pode ser um membro, mas pode ser um fariseu aí dentro. O espírito, né? De acusação, de perfeição. Ah, eu sou melhor, porque se eu fizesse isso, seria diferente. É o famoso bonzão, né? Irmão, Deus usa até uma mula, irmão. Eu amo vocês. Mas, entenda, que eles começaram a acusar Estevão, porque era tão poderoso o que Deus tinha dado, e tanta autoridade que Estevão tinha, que eles começaram a ranger os dentes e levantaram testemunhas falsas contra Estevão e apedrejaram. E a Bíblia diz que quem estava lá? Capítulo 8, e também Saulo consentiu na sua morte, e fez-se naquele dia uma grande perseguição, porque quem não consegue aguentar o poder que está na sua vida, começa a te perseguir. Eu não sei se vocês estão preparados para isso hoje. É o mesmo Deus, porém ele não busca. É o mesmo poder, porém ele não se reveste. E isso traz ciúmes para quem não está buscando a Deus. É muito forte hoje. Vocês vão ter que orar por mim depois. Interceda por mim. Porque quem está assistindo na internet precisa ouvir isso. É muito forte. Porque eles têm se levantado contra a unção que Deus colocou. E pior, persegue e faz montinho. E a gente consegue detectar os espíritos de Jezabel. Por que Deus só usa ele, se eu também sou crente? Por que ele está em evidência, se eu também sou filho de Deus? A diferença é que ele está buscando mais. A diferença é que ele está se consagrando mais, está vigiando mais, está honrando mais, está se humilhando a si mesmo, porque a Bíblia diz que aquele que si mesmo se humilha, Deus o exalta. Briga com Deus então, irmão. E Paulo consentiu e falou assim: eu vou ter que acabar com essa seita, eu vou ter que exterminar com essa seita na época, porque só a religião do farisaísmo era a perfeita, só a religião deles era a certa, a instituição deles era certa. E esse homem então indignado começa a ir no sinédrio pedir cartas, dizendo: sacerdotes, eu vou lutar esta causa por você. Eu vou lá e vou guerrear contra esse tal cristão que se diz que Jesus está vivo. Eu vou matá-los, eu vou prendê-los, eu vou exterminar com eles. Porque isso não pode ser o poder de Deus, isso só pode ser o poder do diabo. Essa era a mentalidade daqueles homens. E Paulo pega, e a Bíblia diz que Paulo estava respirando. Irmão, Paulo não dormia direito. Eu preciso matar, eu preciso acabar. Eu preciso destruir. Eu preciso acabar com a vida dele. Eu preciso acabar com essa seita, essa heresia. Até que ele pegou e tomou uma atitude em ir até Damasco. E ele disse: se eu encontrar alguém no caminho, se eu encontrar alguém que diz que Jesus de Nazaré é o Filho de Deus, vai para a prisão. E quando ele vai no caminho, de repente, deixa lá, capítulo 9.
verso 3, e indo no caminho. É aquela pessoa que diz assim, eu vou lá na igreja ver se Deus realmente existe. Eu vou lá naquela igreja ver se realmente tem milagres. Eu vou lá realmente ver se Jesus ainda faz coisas poderosas. Eu vou realmente ver se Jesus ainda fala comigo. Porque só dá dinheiro para pastor. Esse povo aí é tudo louco aí, é lavagem cerebral. É ou não é, pastor? Esse povo aí dando dinheiro para pastor, dando em igreja, esse negócio de Jesus, não acredito não. Até que ele indo no caminho, o que aconteceu? Subitamente, o cercou um resplendor de luz do céu. E eu acho interessante que Jesus fala com Paulo. E diz assim, e caindo em terra, não do cavalo. Quem participou da minha aula sabe que tem muita gente pregando que Paulo caiu do cavalo, irmão. Isso não está na Bíblia. Pode ser que esteja em algum livro aí, mas não está na Bíblia. Paulo não caiu do cavalo, irmão. A Bíblia diz que Paulo caiu em terra. É muito provável, mas não é definitivo que ele tenha ido de cavalo. Mas a Bíblia diz que ele caiu em terra. Já pensou Paulo cair do cavalo? Ele tinha se quebrado todo, irmão. Quem aqui já andou de cavalo? Quem aqui já caiu do cavalo? Se machuca ou não se machuca? É bruto o bichinho. Mas a Bíblia não diz, ele diz que caiu em terra. A Bíblia diz que ele caiu prostrado em terra. Porque viu o clarão, ele viu a verdadeira luz. Ele viu a luz de Cristo resplandecer e ele caiu em terra. E ouviu uma voz. Porque até então Paulo não tinha ainda os seus ouvidos espirituais abertos. Ele ouvia o que os outros diziam. Aí a Bíblia diz que Deus abriu os seus ouvidos espirituais. E ele ouviu. Eu preciso pontuar isso aqui. Irmão, quando você ouve a voz de Deus é diferente. Procure ouvir a voz de Deus. Procure ouvir a orientação divina. Deus sabe para quem é essa palavra. Ah, mas a minha amiga disse que é isso, é aquilo. Ah, mas o meu marido, que nem é crente, nem tem Jesus na vida, disse que é isso e aquilo. Procure ouvir a voz de Deus. E ela muitas vezes vem pelo um homem de Deus. Só que Paulo estava tão cego e tão perdido que Deus teve que abrir os seus tímpanos espirituais. Fala assim, Saulo, Saulo, porque se você pegar essa chave, irmão. Paulo achava que estava contra a seita do cristianismo. Paulo estava achando que estava contra o A e o B, o indivíduo, as pessoas. Paulo estava achando que ia prender pessoas. Mas Jesus revela algo interessante aqui. Paulo, você não está perseguindo eles. Você não está perseguindo pessoas. Você não está perseguindo o credo deles. Você está me perseguindo. Porque quem representa eles sou eu. Porque quem está ordenando sou eu. Eu me responsabilizo. Então você não está perseguindo a Pedro, Paulo, João. Você está perseguindo a mim. E agora o negócio é comigo e com você. Aí ele diz, como, Senhor? Como que eu te persigo? Verso 5. E ele disse, quem é, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Porque quando você começa a ministrar a palavra de Deus, você é usado por Deus. Quem começa a te perseguir, não começa a perseguir você.
começa a perseguir quem te enviou. E quem vai entrar na guerra não vai ser você. E quem vai pelejar não vai ser você. Ah, vocês não entenderam. Se Deus revelar isso no teu espírito, você vai parar de fazer força humana. Ei, Jesus está dizendo que quem vai pelejar ao teu favor é Ele. Se você crê que foi Ele quem te enviou, foi Ele quem te chamou, foi Ele quem te deu a palavra, Ele vai se responsabilizar em salvar a sua casa, a sua família, Ele vai se responsabilizar em te libertar, em te dar vitória, é Ele. Meu Deus. E disse: levanta-te e vai lá na cidade. Entra na cidade e lá se será dito como te convém fazer. E Paulo foi então até a cidade de Damasco. E Deus fala com um homem. Deus fala com quem? Porque Deus vai dar direção através de um homem de Deus. Ah, não. Essa história de eu não me submeto, de eu não obedeço à autoridade, isso é o demônio, irmão. Para Deus fazer a sua vontade, Ele teve que trazer um homem. Para Deus cumprir a plenitude da sua vontade, Ele teve que trazer um homem para a terra. E através deste homem chamado Jesus Cristo. Homem que eu falo aqui na forma humana. Ele é que deu o caminho, a verdade e a vida. Foi através dele que houve instruções e houve destinos. Porque um homem de Deus carrega a autoridade de dar destinos. E nós temos um homem de Deus aqui. Então, se você não se submete, I'm sorry. Esta igreja não é para você. Se você acha que Deus só ouve lá do céu, não é para você. Porque Deus usa homem, a Bíblia diz. E Deus chegou para Ananias. Deus não tinha dado instrução para Saulo. Ele falou: vai para Damasco e lá um homem vai te visitar. E ele te dará, ele te instruirá. Sim ou não? Está no texto ou não está no texto? Aí tem gente, irmão, tem gente que fala: ai, mas eu só ouço a voz de Deus. Aí o teu pastor te instrui e você não ouve, quebra a cara. Aí você fala: Deus não falou comigo. Irmão, Deus falou. O problema é que você não ouviu. Deus instruiu um homem chamado Moisés: Moisés, você vai tirar o povo do Egito. Você vai levar eles para a nova Canaã, a terra que mana leite e mel. Mas ele não falou individualmente para as pessoas, ele falou para um homem. E através daquele homem, o povo foi salvo e chegou na terra prometida. Então Deus dá a direção para Ananias e diz: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Verso 10. Verso 11. E disse-lhe o Senhor, porque Deus fala com o homem de Deus. Ai, está muito forte, irmão. Você está com essa cara de fome aí. Você não vai receber tudo que Deus quer te entregar. Quem dera você tivesse que nem aquele chupinzinho, sabe? Esperando a comida, com a boquinha aberta. É chupim? Aqui é chupim, né? O passarinho que fica com a boquinha aberta, né? Pronto assim. Levanta-te, Ananias, vai à rua chamada à direita e pergunta na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Agora essa parte é top. Pois eis que ele está orando. Quem tem um encontro com Jesus não fica da mesma forma.
Deixa eu conjecturar, já estou terminando. Eu vou lá matar aqueles cristãos. Paulo saindo de Jerusalém para Damasco. Eu vou lá matar aqueles cristãos. Quem pensa que eles é contra a nossa lei, contra Moisés? Saiu grandão, altão, fortão, poderoso, empoderado. Mas quando ele teve um encontro com Jesus, ele começou a se prostrar. Jesus. Quem tem um encontro com ele não fica da mesma forma. Talvez você está da mesma forma ainda porque não teve um encontro com ele. Mas nesta manhã, que você possa ter um encontro genuíno com o Mestre. E é interessante que Deus mostrou numa visão. Paulo orando, cego de raiva, ele ia para Damasco matar os cristãos, os filhos de Deus que se diziam do cristianismo. E ele estava cego de raiva, esperando ameaças. Porém, Deus entrega uma visão para ele. Que entraria um homem, verso 12. E numa visão ele viu que estava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, muito tenho ouvido acerca deste homem, quantos males tem feito aos santos em Jerusalém? Eis aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu santo nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Vai. E o interessante, irmão, fica de pé, já estou encerrando. É que Deus mandou ele ir. E Deus falou para ele não olhar pela estética humana, porque Deus já estava vendo Paulo na visão celestial. Ele é um vaso escolhido. Ele vai ser um homem de Deus. Ele vai levar a minha palavra aos gentios. O louvor pode subindo. E a Bíblia diz que chegando Ananias, entrou na casa, porque Deus não erra endereço. Pastor, essa palavra não é para mim, é para minha tia que estava em casa. É para minha mãe que estava em casa. Então Deus errou o endereço. É o crente que se esquiva, né? Não é para mim. Não é para a direita. Não é para o da esquerda. Não. Deus não erra o endereço. Se você está aqui hoje, essa palavra é para você. E entrando na casa, verso 17. Imagina a cena, irmão. O homem que saiu para matar, ajoelhado orando. E entra Ananias, que ninguém conhecia, de pé. Coloca-lhe a mão sobre ele. A autoridade espiritual ali não era quem estava com as cartas. Meu Deus. A autoridade ali não é quem estava com mandado de busca. A autoridade era aquele que estava cheio do poder de Deus. Meu Deus. E impondo-lhe as mãos, aleluia. E ele coloca ali para mim o verso. E Ananias foi e entrou na casa. Ele não pediu licença, porque quando Deus manda, é objetivo. Impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, não perseguidor, irmão, aleluia. E o Senhor Jesus, quem te apareceu, porque Deus já deu toda a biografia de Paulo, de Saulo, e disse assim: no caminho por onde vinhas me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo.
Ai, Jesus, é forte. No capítulo 9, verso 1, ele estava respirando, cheio de espírito de violência, espírito de morte. Mas no verso 17, ele vai ser cheio do Espírito Santo. Porque depois que você tem um encontro com Jesus, tudo que era mal, tudo que era ruim, tudo que lhe fazia dor, tudo que era contrário, é retirado, para que a presença do Espírito Santo te encha. E ele foi cheio do Espírito Santo. E esse verso é o mais lindo. E logo lhe caíram os olhos como que uma escama, e imediatamente recuperou a vista, e levantou-se e foi batizado. Foi cheio, foi convertido e foi batizado. Esse Jesus é diferente, irmão. E nesta manhã, tem pessoas que ainda estão com essas escamas nos olhos. Estão olhando mais uma instituição. Ah, e o pastor falou que aqui será uma igreja de 50 mil membros. Ah, eu quero participar. Ah, e o pastor falou que nós seremos uma igreja famosa. Eu quero fazer parte dessa igreja famosa. Ah, e o pastor aqui declara que nós seremos prósperos, ricos. Eles só pegam uma parte que eles querem. Porém, nesta manhã, Deus quer que saia essas escamas dos seus olhos. Ei, vou te dizer, aqui tem um propósito já estabelecido. 50 nações. Aqui nós temos um destino. Aqui nós temos ministérios que serão levantados, profetas, apóstolos, mestres, evangelistas, pastores. Aqui nós temos uma escola que vai formar jovens. Aqui nós temos pessoas que vão ser preparadas, capacitadas para serem enviadas. Ei, aqui não é uma igreja boa, não é uma igreja cool, uma igreja gostosa, não. Aqui é uma igreja cheia do poder de Deus, que tem uma missão. E nós vamos saquear o inferno, e nós vamos povoar o céu. Nós vamos entrar em todos os lugares, e vamos levar a palavra, o poder, o reino de Deus. Pode abaixar as luzes, feche os seus olhos. Oh, Ramase, que verecha, caramasu, rebecarabahai.